vai, Thelma? Tudo bem? Me ouve? Tudo bem? Oi, Varela. Prazer em te ver. Prazer é meu de estar aqui. Bom, prezados ouvintes, alunos, professores, convidados, espero que vocês tenham uma tarde fantástica, como a gente tem falado nessa sessão de palestras. Todos os palestrantes, Thelma, estão vindo com brilho nos olhos, é incrível. Eles têm um amor, uma paixão, e é contagiante. E foi exatamente isso que nós preparamos em todo esse evento, cada sessão cuidando de seu evento, e o evento ficou grande como Semana de Automação. Muito bom, muito importante. Então, vamos dar início a mais uma apresentação. Hoje nós vamos falar de transformação digital, o mundo ultraconectado. Thelma, se eu errar seu nome, você puxa a orelha depois. Thelma Troisi, acertei. 2-0, Flávia. Ela é CEO do Tudo sobre a IoT, ela vai falar muito o que é esse Tudo sobre a IoT. É tudo mesmo. Bom, começa com uma palavrinha apaixonada pelos resultados que a internet das coisas entrega ao mundo mais inteligente e sustentável. Atua há 20 anos com negócios e tecnologias emergentes, com participação ativa nesse ecossistema. Eu me assustei com esse número, hein? Envolvida nos 60 milhões de acessos a IoT mapeados pela Anatel, que passaram por ela direta ou indiretamente. Atua nas empresas Claro, TIM, CenturyLink e startup de 3 MVNO. Sua missão, importante a gente ter missão clara, aprendizagem para atingir profissionais a tornar o impossível possível. Eu, quando conheci a Thelma, essa frase nunca mais esqueci. CEO do Tudo sobre a IoT, que é uma plataforma digital que reúne a vivência de vários especialistas em metodologia compreensível, qualificada e acessível. Aí é que eu posso já falar que ela me indicou Marcelo, eu sou membro da plataforma, ela me indicou Marcelo, acho que vocês assistiram o Marcelo ontem, um mega amigo nosso, fantástico, deu um curso em 1 hora e deixou muito material, muito link para ser utilizado. Daqui a pouco nós vamos receber o José Almeida, tá? Logo depois de você, Thelma. E na sexta-feira, que é hoje, já estou enganado, no final vem um amigo nosso da Advantech, que você conhece bastante bem, e que também é membro da comunidade. Essa comunidade é fantástica, vocês vão conhecer mais, espero que a Thelma fale bastante do ultraconectado e qual é a função dela. Thelma, eu te agradeço imensamente o carinho de você no ceder teu espaço, eu sei que você é uma pessoa super ocupada, e nos ajudar muito nessa semana, mostrando para os alunos o que é a IoT, que é uma base estruturante de um ecossistema gigantesco que vem por aí com muita oportunidade, e a gente já viu isso desde a mesa redonda, quando na segunda-feira o pessoal do Porto mencionou que tinha muito IoT. Ontem, com a palestra da Fabiana, também mencionou que os terminais estão usando muita tecnologia e IoT como base. Portanto, agora a gente quer ouvir um pouco você do mundo ultraconectado. Thelma, eu vou fechar o meu microfone, fica à vontade. Qualquer necessidade de suporte, a gente está por aqui. E uma boa palestra para você. Obrigada, Varela, obrigada, Flávia, Gabriel e todos vocês que estão assistindo a gente. Realmente é muito empolgante e gratificante compartilhar nosso conhecimento. A gente, quando faz isso, aprende. Eu quero que essa apresentação seja bem colaborativa. Eu até estava falando com a Flávia, falei, Flávia, eu quero sem slide, vamos ficar só eu na tela. Mas como a gente tem esse quadrante, a gente sempre vai deixar uma imagem. Mas eu acredito muito nesse desenvolvimento colaborativo. Então, para a gente aprender, é importante a gente se posicionar, passar o nosso ponto de vista. Com certeza, você está se enriquecendo com os comentários aqui do chat, e a gente também quer enriquecer com o seu comentário, seu ponto de vista no chat, aí no YouTube, na plataforma da Semana da Automação, aonde vocês estiverem acompanhando a gente. Agradeço o convite, é uma honra, é uma tradição já esse evento, né? Desde 2014, e é a minha primeira participação, espero também estar nas próximas. E é um prazer me aproximar de vocês. Conheci o mestre Varela e tenho muito orgulho de ter a amizade dele e de ter essa proximidade. Então, para mim, está sendo um prazer compartilhar com vocês esse tema que a gente vem falar da transformação digital e a importância
dessa mudança que estamos tendo para um mundo ultraconectado. Eu gosto de dizer que é um futuro que se faz presente. A gente já está vivendo e muitas vezes nem percebe. E isso só tem a aumentar essa oportunidade do mundo conectado. E vocês que estão aqui, a ideia é a gente encorajar, inspirar e dar direção do que a gente tem estudado ou do que a gente tem visto aí no campo, no mercado de trabalho, o que está dando certo, para onde estão evoluindo as coisas, para que todos vocês continuem sendo um profissional de destaque e quem vai entrar no mercado de trabalho já entre com uma mentalidade diferenciada, sabendo para onde a gente está indo, qual que é o futuro. Eu vou compartilhar a minha apresentação, já que está compartilhada, ótimo, maravilha. Qual que vai ser a nossa agenda aqui do dia? Como é que eu passo para outro slide? Então, eu acho que embaixo você carregou, não é isso? Carreguei. Embaixo fica lá slides, deve ter uma setinha. Tá. Vamos só se conceituar aqui da nossa agenda, né? A gente vai falar sobre a diferença da transformação digital e da digitalização. É importante a gente passar esses conceitos, porque muita gente ainda está na digitalização e se posiciona como um integrante da transformação digital. E tem um passo para isso. Depois a gente vai falar sobre por que conectar as coisas. É aí que a gente vai falar mais sobre a importância da internet das coisas e a relação que ela tem na indústria 4.0 e em tecnologias emergentes relacionadas que não acontecem sem o IoT. Depois a gente vai falar um pouco sobre as oportunidades no mercado. Onde estão essas oportunidades? São muitas, claro, a gente separou algo mais enxuto, focando nas oportunidades massivas. E o nosso último item da pauta é você que decide, quando a gente vai para a sessão de perguntas e respostas. Bom, o Varela já me apresentou, e quando eu assumo essa posição, né, de contribuir na sua jornada do mundo conectado para tornar o impossível possível, eu faço isso com muita segurança, porque já são mais de 20 anos, desde os anos 2000, que eu trabalho com tecnologias emergentes. Então, eu passo por isso no histórico inteiro da minha carreira, de começar a falar e lidar com tecnologias ou com siglas que são pouco populares e que depois se tornam conhecidas. É muito importante, às vezes, a gente lembrar o histórico, porque não é do nada que a gente chega numa evolução, que a gente chega numa transformação. Sempre tem passos que acontecem antes. Então, eu gosto sempre de trazer a história, porque a história ajuda a gente a conectar, entender, né, por que chegamos até aqui. Falando do Tudo sobre a IoT, é uma comunidade que reúne uma elite de pessoas, de profissionais, tanto da academia quanto de mercado, que representa a elite do IoT, que já faz acontecer e torna real os projetos aqui no Brasil. Então, a gente também tem como meta trazer segurança, que o Brasil tem sim tecnologia e depende de nós. E eu entendo que o brasileiro, ele tem uma veia para inovação, para criatividade, que é destaque no mundo. E a gente tem que aproveitar esse nosso DNA para se tornar uma referência mundial. Então, comece pequeno e pense grande. Eu acompanho startups que em 3 anos conseguem ultrapassar fronteiras da sua operação brasileira para o mundo, para outros continentes, e se a gente vê isso acontecer, se acontece com outros, também pode acontecer com vocês. Então, nós estamos num momento maravilhoso aqui, vocês que estão se formando agora, que estão estudando, as oportunidades são gigantescas, tá? Eu mapeei esses números aí
da Anatel, mas vale dizer que quando a gente fala de conexões IoT, a gente tem outras tecnologias relacionadas. A Anatel faz a computação dos números relacionados às conectividades de frequências licenciadas, mas existem outras conectividades que atendem à internet. Como trabalha com frequências não licenciadas, é complicado para a Anatel mostrar esses números para a gente. Mas, mundialmente, plataformas que são focadas em estudos de IoT, como o IoT Analytics, já indicam que no mundo já são mais de 240 milhões de coisas conectadas. Então, é um futuro que já se faz presente, as coisas estão acontecendo. E eu espero passar um pouquinho aí dessa minha paixão para vocês, porque não é só porque é tecnologia, não é porque isso é emergente, que vai rolar um montante de dinheiro de investimentos, mas também porque o IoT vai tornar o mundo mais inteligente e sustentável. E a questão de sustentabilidade é algo que a gente tem que ter ciência, porque caso contrário, os netos dos nossos netos não teriam vida nesse planeta. Nem todos os recursos são infinitos. A gente tem recursos finitos e, a partir do momento que a gente possa controlar e monitorar, a gente garante uma qualidade. Não é à toa que 42% dos objetivos de ODM e de ODS de desenvolvimento sustentável do Brasil, 42% deles estão dentro do Plano Nacional de IoT. Então, sem IoT, a gente não consegue evoluir as nossas metas de objetivos sustentáveis para o Brasil. Vamos lá, então. Vamos fazer essa conceitualização da transformação digital versus digitalização. Eu vejo que aqui no Instituto Federal de São Paulo, especificamente na filial de Cubatão, tem muito curso de automação, relacionado à automação industrial, né? Então, quando a gente fala de automação, a gente está falando de digitalização. A digitalização, o que ela tem como objetivo? Pegar uma tecnologia analógica e tornar ela digital. Então, a gente pega, por exemplo, né, aquilo que a gente fazia na prancheta, no papel, numa folha, e a gente passa isso para o digital. Com qual objetivo? Com o objetivo da gente poder acessar virtualmente aquelas informações e permitir um compartilhamento, ou seja, que mais pessoas possam acessar aquela mesma informação. Então, a digitalização, e ainda é uma realidade de muitas empresas e até indústrias estarem nesse nível, que é o quê? Fazer a mesma coisa que fazia antes, só que de uma forma diferente, de uma forma digital. E isso tem como meta fazer com que a gente facilite e automize os processos, tá? Então, é isso que representa a transformação digital. Vamos citar alguns exemplos, e aí eu já peço de imediato a interação de vocês, de exemplos que se refere à etapa ainda de digitalização, onde a gente ainda não avançou para a transformação digital. Então, vamos lá. Como exemplos, apps de bancos, os bancos que disponibilizam, por exemplo, apps, eles nos entregam um processo de digitalização. A mesma operação que eu poderia fazer num banco, eu começo a fazer de forma digital. Então, o que eu posso fazer no banco? Pagar conta, fazer transferência, abrir uma comunicação com o meu gerente. Então, o que eu estou querendo me referir? Que, embora tenha tecnologia, ele ainda não representa uma transformação. Ele não me entregou nada de novo que realmente transformasse o modo de operar. Ele apenas está permitindo com que eu, como cliente, desenvolva tarefas
que eu desenvolvia antes numa metodologia usando tecnologias analógicas para o digital. Por exemplo, quando uma empresa, vamos mudar agora de segmento, falamos de bancos, mas vamos falar de varejo, né? Quando o varejo anuncia um banner promocional numa rede social, né, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, ele está num processo de digitalização, ele está fazendo uma comunicação que ele fazia anteriormente com os clientes, ou através de e-mail, entregando uma correspondência física na casa do cliente, ou através de um visor, de uma papelaria na loja, que eu passava na rua e via aquela comunicação. Então, o varejo evoluiu para uma digitalização. Ele começou a me entregar uma informação que ele já me entregava, só que de forma digital. E esse impacto de digitalização, acabei citando exemplos com a visão do consumidor, mas internamente os processos é o mesmo. A pessoa do marketing que contratava o fornecedor para fazer a impressão de um banner, ela não faz mais, ela usa ferramentas para fazer esses banners digital e faz a publicação. Em vez dela gastar com a correspondência, ela gasta patrocinando aqueles banners dentro das redes sociais, tá? Para vocês terem uma ideia, quando a gente trata robôs na linha de montagem de uma indústria, é uma etapa de digitalização. Ou seja, eu simplesmente transformo uma tarefa que era realizada por uma pessoa e substituo aquilo numa automação, numa robótica. Então, mesmo a gente evoluindo a robótica na indústria, a gente ainda fica numa etapa de digitalização. A gente não transformou, a gente não mudou uma tarefa que a gente nunca teve. A gente permanece fazendo tarefas que a gente já fazia, mas entregue de uma forma diferente, com o objetivo de facilitar os processos e de permitir que mais pessoas, que outros integrantes da cadeia, da indústria, do mercado específico, tenham acesso com mais facilidade. Tá fazendo sentido isso para vocês? Que outros exemplos a gente poderia colocar como digitalização que, para quem, diferente de nós, não é especialista, não se está aprofundando nessa temática, pensa que está numa transformação porque usamos tecnologia, mas ainda é uma era de digitalização. Quais outros exemplos? Como é que eu faço para acompanhar o chat? Eu tenho que entrar lá naquele outro link do YouTube, né? Para acompanhar o chat do que as pessoas estão falando? Tudo bem, Thelma? Boa tarde. Então, eu e a professora Flávia, nós estamos fazendo o acompanhamento do chat e qualquer dúvida pode nos consultar para não ter que sair da... Ah, tá. Pode deixar. Eu consigo entrar aqui. Inclusive, quem está aí no chat, acompanha tudo sobre a IoT, coloca aí, eu encaminhei o link para a nossa lista de transmissão. Por exemplo, quando a gente começa a falar de coisas conectadas, por exemplo, quando eu uso meu celular para ligar... Oi, Thelma, acho Desculpa, que a cachorra estava latindo, pedi para alguém socorrer aqui. Então, deixa eu só fazer uma observação. No YouTube a gente tem um delay, tá? Então lá, esse seu comentário vai chegar bem depois. Por isso que ninguém respondeu ainda por lá, tá? Eu ia falar isso. Não, pode deixar que eu tô acostumada com esse barulho aí foi a Alexa? Eu tenho um amigo que ele tem uma Yorkshire, chama Alexa, e aí eu pensei que era Alexa. Não, vamos lá. A gente ligar o ar-condicionado usando o celular, isso não é uma transformação, porque eu já ligava o celular pelo controle remoto, né, por
por um outro processo e passo a fazer isso de outra forma, até usando conectividade. Mesmo o ar-condicionado que nunca foi conectado e passa a ser conectado, eu estou ainda numa etapa de digitalização. Eu não fui para uma transformação digital, tá bem? E depois a gente vai usar esses mesmos exemplos de indústrias, banco, varejo, aplicações dentro de casa e indústria na transformação digital. Bora lá, então, prosseguir aqui a nossa palestra. Então, aqui foi os exemplos que a gente conversou agora há pouco, tá? Mesmo quando eu faço uma compra digital, eu também estou num processo de digitalização ainda. E aí, o que acontece? O que é realmente a transformação digital? A transformação digital, ela é uma mudança estrutural. É quando a tecnologia, ela entra dentro de um pilar oficial da companhia. E que ela passa a ser integrante para todas as pessoas. E quando eu falo pessoas, tem a referência dos funcionários, que seriam, né, os clientes internos de uma organização, para os fornecedores, que são os parceiros, e para os clientes. Então, quando a gente fala de transformação digital, a tecnologia ela vai estar envolvida sempre com todas as pessoas que se correlacionam com a companhia e também em todos os processos. Não é algo pontual. Quando a gente citou, por exemplo, a questão da robótica dentro de uma linha de produção, eu apenas inseri uma tecnologia digital isolado em um dos processos da empresa, que era dentro de uma linha de montagem. E essa integração de quando a gente traz a transformação digital como uma forma estrutural dentro de uma organização, ela tem como objetivo permitir uma aplicação de estratégia da tecnologia como pilar organizacional e o resultado de trazer mais produtividade para a companhia, para os clientes, uma produtividade integrada e não restrita a uma determinada área da empresa ou processo, mas eficiência, comunicação integrada, centralizada, todos acompanhando ou podendo acompanhar o que quiser desse processo. Tudo é pensado no digital. A transformação digital, ela tem como foco inovar. Ou seja, não é simplesmente eu fazer uma mesma tarefa que eu fazia de forma diferente, mas eu começar a fazer coisas que eu não fazia. Eu trazer novidades, eu trazer outras oportunidades para a minha organização que até então, usando só sistemas ou tecnologias analógicas, eu não conseguiria. Então, a transformação digital, ela vem com esse objetivo de criar um processo inteiramente novo. E, em contrapartida, se ganha a oportunidade de ter um crescimento exponencial que, se a gente não trabalhar a tecnologia como um pilar estrutural dentro da organização, a gente não consegue ter esse crescimento exponencial de forma rápida. Então, vamos lá, vamos voltar lá para a gente citar exemplos de área financeira, bancos, né? Eu citei inicialmente que num processo de digitalização, o banco simplesmente me disponibilizou um app e eu passei a fazer a mesma tarefa. Quando a gente pega e vê um banco que trabalha com transformação digital, ele usa a tecnologia em todos os pilares da empresa. Então, a gente pega esses bancos, né? O Neon, o Nubank, já começa aqui. Não tem agência, toda forma de fazer adesão, né, a um contrato do banco não envolve mais pessoas, não envolve mais assinatura. Tudo realmente é 100% digital. Eu nem tenho mais agência, eu nem falo mais com pessoas.
E todos os processos são baseados em dados. Hoje, num banco que ainda não está 100% com transformação digital, o que acontece? A gerente da conta tem uma meta, que ela tem que vender tantos consórcios, e ela vai ligando para cada cliente da sua carteira para fechar aquela venda. Num processo de empresa que trabalha, que está inserido na transformação digital, ela está fazendo o quê? Ela está 100% do tempo trabalhando os dados daquele consumidor, analisando a questão do comportamento daquele consumidor, para poder oferecer serviços adequados de acordo com aquele perfil de comportamento. Então, quando a gente traz a tecnologia, a transformação digital em todos os pilares da companhia, eu tenho integrado as metas e a visão começa a ser no cliente e não mais restritamente na operação da empresa. Então, um banco que pede para uma gerente te ligar simplesmente porque ela tem uma meta de venda de serviço para te oferecer alguma coisa, não tem inteligência nesse processo, né? Ela tem muita pouca informação de você. Ela tem informação do quanto você tem de conta naquele banco. E quando a gente tem uma empresa que é 100% que nasceu para a transformação digital, o app que ela instalou no seu programa, ela está olhando todos os outros aplicativos que você acessa, a localização, por onde você tem andado, o seu hábito de consumo, o seu hábito de quantas vezes você fica dentro de uma rede social, que aplicativos você abre, e aí ela consegue transformar a forma de oferecer produtos para você ou de criar produtos que até então, até outros bancos nem teriam ou não te entregam, né? Um exemplo, por exemplo, de serviços inovadores, né? Eles já entram, as fintechs, os bancos 100% digital sem tarifa. Então, são exemplos de mudança que acontecem quando a gente foca numa transformação digital, né? Então, a gente tem outros exemplos, né? Vamos citar agora o varejo, a questão do varejo para alimentação, né? Quando a gente vê esses apps que permite a gente ter uma entrega facilitada, ele simplesmente transformou a indústria. Porque até então, se eu quisesse fazer um pedido em algum restaurante, eu era restrito ao menu daquele restaurante, eu dependia da política daquele restaurante para entrega, eu dependia da política daquele restaurante para a forma de pagamento, e aí vem esses aplicativos que inovam e transformam o mercado. Por quê? Ele não tem funcionários, eles trabalham com 3 tipos de cenários de pessoas diferentes. Então, ele tem os entregadores que se cadastram, ele tem os restaurantes que se cadastram, ele tem as pessoas que se cadastram que estão lá para fazer a compra. Está fazendo sentido que, quando a gente fala de transformação, realmente é fazer uma quebra de paradigma? Não é fazer o que eu fazia antes, mas é o fazer diferente. Eu realmente transformar mercados, transformar indústrias, transformar segmentos, né? Um outro exemplo de transformação digital seria a questão da micromobilidade. O que é a micromobilidade? É a gente poder se locomover usando bicicletas, patinetes, skates. Então, a tecnologia permitiu com que a gente começasse a consumir um produto que, no caso, eu citaria aluguel de bicicleta, aluguel de patinetes, que antes, sem a tecnologia, sem a gente ter
produtos, serviços e segmentos que nascem com esse foco, eu não conseguiria, eu não tinha antes acesso. Não é que eu passei a andar de bicicleta de uma forma, de contratar diferente de uma forma que eu já fazia antes. Não é, eu não tinha antes uma oportunidade de alugar uma bicicleta, se eu quisesse andar, por 15 minutos. E a transformação digital permite isso. Vamos dar exemplo de indústria, porque sei que vocês estão muito ligados em relação à indústria. Por exemplo, o Boticário, ele tinha uma meta de melhorar a eficiência da sua operação, na questão da fábrica, né? Porque o que acontece? A linha da fábrica de produção já era uma linha super inteligente, cheio de tecnologia. Só que para uma linha da indústria funcionar, a gente tem que ter os insumos lá sendo colocados. E muitas vezes, para a gente deixar esse insumo próximo da linha de produção, alguém tem que trazer esse insumo, tem que ficar uma empilhadeira lá próxima daquela linha de produção. E ela percebia que tinha muitos funcionários sobrecarregados e outros com tempo ocioso, e ela não conseguia entender ou compreender como ela podia melhorar a produtividade aproveitando melhor a sua equipe. E o que ela fez? Ela usou um crachá conectado com uma tecnologia RFID que localizava o funcionário para entender quem estava mais próximo daquela linha de produção, e o sistema começou a alarmar com antecedência o insumo que faltava para aquela linha e tinha uma comunicação com a pessoa, com o funcionário que estava mais próximo ou o que tinha feito menos atividades naquele dia, para poder fazer um balanceamento dos funcionários. E com isso, o Boticário conseguiu melhorar e aumentar a sua produtividade, porque a integração, quando ele pensou numa transformação, ele pensou na pessoa, nos processos e na tecnologia. Ele não pensa num pilar único. Ele não pensou só em processo e tecnologia e esqueceu das pessoas. Então, essa base de pilares, com uma mudança que foca esses resultados, é o que faz a transformação digital. E exemplos básicos como esse que eu citei, a gente tem, inclusive, com casos detalhados, né? São 2 horas de apresentação, eu não vou conseguir fazer, nem é o foco aqui, mas que a gente tem a mesma situação numa montadora, onde a questão de matérias-primas para uma linha de produção é totalmente diferente do Boticário, em relação a tamanho, a capacidade. Eles trabalham com peças gigantes da linha de produção, que seja um painel inteiro de um carro, até com parafusos, que são peças minúsculas e que todas têm que estar prontas para entrarem na linha de montagem para as coisas acontecerem. E existia uma deficiência muito grande, porque muitas vezes a linha de produção parava simplesmente por não ter aquele material pronto para entrar na linha, e sem a composição de todos os materiais necessários para a fabricação do produto, aquela linha não consegue seguir. Então, o que eu estou falando? Quando a gente pensa, né, em vou transformar digital, muitas vezes a gente pensa em projetos gigantescos, em projetos muito grandes, que envolvem altos investimentos, que realmente tem que parar a organização e construir uma organização nova. Não, não é isso. É através dos processos mais simples do dia a dia, que a gente não está enxergando como a gente pode melhorar, o que a gente vai melhorar, que é quando a gente pode fazer investimentos mais baixos
e que dê uma viabilidade financeira, produtiva, muito maior e mais rápida, fazendo com que as indústrias sintam confiança para poder continuar investindo e aí sim poder trazer tecnologias mais complexas para a sua operação. Está fazendo sentido isso para vocês? Vamos lá. Muito bem. Estou vendo aqui, Amanda, a gente vai falar de data driving, que não vai ter como escapar desse tema quando a gente fala de transformação digital. Vamos lá. O Lucas está comentando, né? Como que as tecnologias, se elas não infringem a individualidade ou privacidade das pessoas. Bom, isso é uma pauta com discussão mundial, né? Por isso que a gente tem já funcionando no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados para poder prever essas regras, tá? Lucas, só para não deixar você sem resposta nenhuma, existe uma permissão para trabalhar com dados anonimizados. Então, eu posso estudar comportamentos generalizados, sem necessariamente identificação de CPF, o que você é você, tá? Para quando eu estou fazendo trabalhos mais abrangentes de estudos de dados. E quando a gente está fazendo trabalhos individualmente, que a gente realmente, por exemplo, no caso do banco, que tem que oferecer um produto adequado para o seu perfil, essa autorização você que dá, e o banco coloca, né? Para mim te oferecer serviços, eu preciso dessas informações, senão eu não consigo te entregar o que eu estou prometendo. E aí é opcional da pessoa física escolher ou optar ou não de trabalhar com a empresa X ou Y, tá? Mas muito bem colocado, é importante vocês que trabalham automação sempre considerar a questão da privacidade e não só privacidade. A gente tem também a questão da segurança cibernética. Quando eu falo de IoT especificamente, o grande dilema desde 2017, quando surgiu tudo sobre IoT, até hoje, 2021, eu ainda considero que segurança continua sendo o grande dilema que, infelizmente, pode pôr todas essas transformações água abaixo se não forem cuidadas. Então, sempre calcule não só o ROI na operação dos seus projetos, mas o ROCE. O que é o ROCE? O ROCE é o retorno do investimento sobre segurança. Então, começa a mudar a forma de calcular o ROI quando você passa a trabalhar com serviços que envolvam IoT ou tecnologias relacionadas à transformação digital. E aí, o que acontece? Vamos lá. Para a gente chegar no nível da transformação digital, a gente tem, sim, que começar com a digitalização, tá? Não existem, não tem, eu tenho que passar por fases, principalmente se a empresa já existe, né? Então, eu começo naquela mudança 1, pondo um robô na máquina. Depois, eu começo a integrar aquela linha de produção com um sistema de compras, para que eu já faça compras mais precisas, que eu consiga economizar em timeline no processo financeiro de acordo com o fornecedor para compra de insumo. Então, eu vou fazendo etapas de mudanças passo a passo até que eu atinja essa curva que permita eu ser uma companhia que esteja realmente inovando, fazendo não a mesma coisa que eu fazia, mas fazendo coisas diferentes, entregando novas experiências ao mercado, novas experiências à minha operação e participando desse ecossistema da indústria 4.0. E aí eu vou falar alguns níveis, tá? Vamos citar aqui 6 níveis sobre como que se pode fazer essa transformação digital. E aí eu vou pedir que você anote, porque isso não vai estar no material
E eu quero que você não acredite veemente no que eu vou te passar como exemplo, mas que você forme a sua metodologia de tudo que você está vendo aqui nessa semana, de como pode ser esses passos, essas etapas para a transformação digital. Então, vamos lá. A gente começa num nível 0, tá? Onde a gente tem que mapear os objetivos, etapas e os níveis de maturidade, tá? E não adianta, infelizmente, a gente sempre tem que considerar que a questão do retorno financeiro é algo que tem que ser visto. Infelizmente, nem todas as ideias a gente vai conseguir fazer com que ocorra sem o olhar do retorno financeiro, tá? Aí eu colocaria que o nível 1 seria a informatização, que é justamente a gente simplificar tarefas manuais, introduzindo o digital, tá? Falando em indústria, eu vou citar o exemplo relacionado a fábricas inteligentes, é o quê? Trazer o TI para o chão de fábrica, tá? Porque existe essa guerra, né, dentro das indústrias, né? O TI tem sistemas superpotentes onde o importante é o software. E aí a gente pega a equipe de operação e de manutenção, onde o importante é o hardware, é aquele motor, é aquela fábrica, aquele pilar da organização. E essa quebra de paradigma, a gente começa a não ter mais diferenciação da tecnologia operacional com o TI, né? Mas tudo bem, a gente começa nessa informatização, trazendo o TI para o chão de fábrica. Depois, a gente vem como segundo passo, que é a questão da conectividade. E quando eu falo conectividade, não é necessariamente uma rede, né, de comunicação para a internet, mas é conectividade no sentido de integrar processos e TI, porque os processos, muitas vezes, numa indústria, eles não estão integrados, existe uma separação muito grande, né, entre o chão de fábrica e as outras áreas, vendas, marketing, TI, financeiro, e não pode. RH, tudo tem que estar conectado, integrado, os processos todo mundo tem que saber o que a empresa faz, como faz, e as tecnologias que estão envolvidas em cada área. E como a gente conecta toda a inteligência que a gente começou lá naquele processo de digitalização, onde eu melhorei o meu processo. E agora é hora de eu comunicar que a minha área melhorou um processo e que todas as outras áreas da organização ou outras pessoas que se relacionam possam ter acesso a essa informação e aproveitar essa informação para desenvolver outros processos. E aí a gente entra na etapa 3, que é a questão da visibilidade. Construir essa sombra digital, digamos assim, que a gente possa, em tempo real, acessar esses dados para tomar decisões, tá? E aí a gente vem para a quarta etapa, que seria a transparência, ou seja, a gente buscar entender quais seriam os efeitos desses dados. A gente começar a capturar e subir o nível de maturidade dessas interações, dessas conectividades. E se a gente está nessa quarta etapa, a gente já pode migrar para uma quinta etapa, que seria a questão da previsibilidade. Ou seja, começar a simular cenários possíveis futuros. Então, eu começar a trabalhar situações preventivas, preditivas e prescritivas para sempre me anteceder e evitar qualquer parada, qualquer queda na minha operação, como também permitir melhorias que antes eu não conseguia enxergar, simplesmente porque eu não tinha na minha organização uma empresa com foco em transformação digital, onde é necessário e preciso a integração dos 3 pilares: pessoas,
tecnologias e processos. E, por último, a questão da adaptabilidade, que seria deixar o sistema se adaptar, ou seja, a gente começar a adquirir confiança nas nossas automações e começar a virar a chave de automação para a autonomia, permitindo com que a inteligência que a gente configurou, que a gente descobriu, que a gente desenvolveu, possa se controlar com menos ações humanas. Faz sentido isso para vocês, o que eu estou colocando aqui? Bora lá. Maravilha. E o que acontece? A gente está falando aqui de integração e de dados, né? E aí eu queria entrar no nosso próximo item da pauta. Isso aqui eu já falei, eu gosto de falar mais do que escrever, que é o porquê conectar as coisas, tá? O que acontece? Se eu perguntar hoje para você o que é a internet, o que você vai falar? Você vai falar, tem uma internet, ela é um monte, ela é a computação, elas são computadores, gateways, servidores, roteadores, ela é a nuvem, ela é a rede de telecomunicações, é isso que faz a internet. Só que a gente se esqueceu que todas essas inteligências que hoje a gente já pode usufruir, que vêm da internet, elas foram imputadas por pessoas. A internet, ela permite essa facilidade de integração e de acessar informações. Só que quem está imputando os grandes roteadores que permitem a internet funcionar hoje e trazer dados são pessoas. Ou seja, quando eu vou fazer uma viagem e eu quero pesquisar sobre aquele lugar que eu vou viajar, eu vou ver a foto, eu vou ver a descrição de possíveis passeios, eu vou ver a temperatura daquele lugar, eu vou ver opções de hotel, eu vou ver... Tudo que eu vejo na internet são porque pessoas ou organizações incluíram os dados lá dentro. Então, o hotel virou e falou, putz, eu quero que seja achado, eu digitalizei, né? Então, antes eu mandava banner, fazia propaganda na TV, e agora eu digitalizei, eu faço propaganda, eu estou na internet, né? E acontece que nós, como pessoas, a gente é humano, né? Então, a gente tem algumas restrições. Quais são as restrições? A gente não consegue estar 24 horas por dia pondo informações na internet. A gente não coloca tudo que a gente sabe na internet. Imagina se todo mundo pusesse tudo que sabe na internet. Aumentaria essa capacidade ainda mais. Por mais que estamos evoluindo, a gente não consegue pôr tudo. Quando eu falo evoluindo, é que a gente tem essa facilidade de qualquer pessoa que tem acesso à internet poder compartilhar o seu conhecimento, ou empresas. E eu erro. Então, eu como humano, eu posso colocar um dígito errado, eu coloco uma palavra errada, e essas informações que outras pessoas vão acessar ou trabalhar dados para trazer mais inteligências para negócios, considerar informações não precisas, porque eu como humano posso errar. Então, o que está acontecendo nesse momento? Para a gente poder evoluir o mundo, poder continuar essas etapas de transformação da Revolução 4.0 que a gente vive agora, a gente precisa de mais dados. E aí, por que a gente vai restringir esse acesso à internet só a pessoas? É aí que vem a internet das coisas, permitindo com que qualquer outro objeto físico também tenha vida e que possa incluir informações na internet. Ou seja, esses dados que essas coisas físicas já têm ou passam por ela, ela também vai digitalizar e ela vai colocar na internet e ela vai colocar em rede para que outras pessoas possam acessar. Tá fazendo sentido isso para vocês? Alguma vez vocês consideraram que os grandes roteadores ou que as informações da internet que permite todas as aplicações de inteligência artificial envolvia quase que na sua totalidade as pessoas, incluindo informações lá?
Então, eu acho que esse é um grande paradigma. E aí, a gente, da mesma forma que a internet permitiu para nós humanos quebrar barreiras de comunicações com países e com pessoas, o IoT vai permitir com que a gente quebre barreiras geográficas e de comunicação com outros objetos físicos, porque eu vou poder ter acesso a ele, eu vou poder controlar, monitorar, rastrear, independente de onde eu esteja, desde que eu e essa coisa tenha acesso à internet. E aí a gente vem para esse mundo do IoT que quebra simplesmente a barreira de comunicação. Então, a gente começa a ter integrado qualquer outra coisa sem limitações, tá? E aí você fala assim, nossa, Thelma, que genial, mas por que isso não aconteceu antes? Né? Poxa, se eu podia ter mais informações na internet, a internet já traz tanta facilidade, por que eu não fiz isso antes? Porque a gente não tinha maturidades, não tinha tecnologias que permitisse a gente chegar nesse nível que a gente está hoje, que é de conectar as coisas, de dar vidas às coisas. Então, as nossas redes de telecomunicações, elas eram limitadas tecnicamente para atender uma demanda que as coisas exigem nessa comunicação. Por exemplo, a gente, quando faz a conectividade de um objeto físico e que eu possa acessar ele de qualquer outro lugar, eu tenho que garantir que a bateria dure por 5 ou 10 anos. Inclusive, vocês vão ver mais detalhes disso na próxima apresentação aí do José Almeida. Fiquem que ele vai explicar tecnicamente essas questões. Eu não vou dizer. Mas, assim, a gente tem novas redes de telecomunicações, tá? Eu citaria especificamente a rede LPWA como destaque, mas muitas outras redes, tá? Que permite a gente comunicar coisa. Quando a gente fala, por exemplo, do 5G, ou do Wi-Fi 6, que é um novo Wi-Fi, ou do Bluetooth BLE, todas essas tecnologias de conectividade, quando elas vão trazendo update, e o 5G, teoricamente, é uma evolução do 4G, não é simplesmente porque vai aumentar a banda e dar mais acesso a banda, né, a tráfego. É simplesmente o 5G, ele vem também para atender numa mesma localidade mais dispositivos conectados. O Wi-Fi 6 também. Então, antigamente, o Wi-Fi... Antigamente, não. Quem tem um Wi-Fi 5.0 na sua empresa ou na sua residência, o que acontece? Quando um dispositivo, o meu tablet, ou a minha TV, ou o meu celular, e mais o do meu filho, do meu marido, todo mundo estava mandando uma mensagem, não importa se eu estava mandando uma foto de 2 mega, ou se eu estava fazendo streaming de vídeo, ia um por vez no canal. Mesmo a banda de 2 megas, que é um pacote pequeno, e eu tenho uma banda de 100 megas para trafegar, ia um por vez. E as novas tecnologias, o novo Wi-Fi 6, não, ele já permite que todo mundo consiga mandar ao mesmo tempo, mais usuários se comunicando ao mesmo tempo, porque ele começa a dividir a sua banda em faixas, para que mais usuários consigam se comunicar. E aí, a gente tem outras tecnologias, como realidade aumentada, realidade virtual, a questão do edge computing, a questão da inteligência artificial. Então, a questão da gente ter o machine learning na ponta de um sensor permite eu trazer o IoT para uma realidade que antes não era possível. Bem como a nanotecnologia, deixando menores os hardwares, a capacidade computacional da inteligência embarcada para ir num equipamento conectar uma coisa, porque existem essas restrições de tamanho, existe essa restrição que a coisa diferente do humano não pode ter um eletrônico capaz de ir lá carregar e pôr na tomada que nem a gente faz uma vez por dia. É por isso que não aconteceu antes.
E aí, coloquem aí como exemplo, tá? Que tipos de tecnologias são relacionadas. Eu sei que tem mais, eu não coloquei todas, porque eu quero exercitar aí a sua criatividade, a sua participação. E isso permite com que a gente trabalhe novos modelos de negócio que a gente não trabalhava antes. Então, por exemplo, quando eu citei a questão da gente ter a micromobilidade, a opção de contratar uma bicicleta para usar por 15 minutos, é um novo modelo de negócio que não era possível antes. E se o IoT não existir, não seria possível, né? Então, vamos aqui entender que essa revolução que a gente está vivendo agora e que tem esse conjunto de novas tecnologias sendo trabalhadas, ela tem como foco mudar simplesmente a forma como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente consome. E como a gente lida com o setor público como cidadão, né? A gente tem aí os serviços das cidades inteligentes, as smart cities, são muitas questões acontecendo, tá? Vamos lá. Só para a gente citar mais um exemplo que envolve a transformação digital, quando a gente fala desse poder da internet das coisas, para não limitar que o IoT é simplesmente uma automação, já que o nosso foco aqui é a temática transformação digital. Lembra que eu citei o exemplo do ar-condicionado? De você ligar o ar-condicionado com o seu celular? Legal, você conectou seu ar-condicionado, mas você estava fazendo a mesma tarefa que você fazia antes. Com a IoT, quando eu falo que permite novos serviços ou novos modelos de negócio, a gente vai fazer a conectividade, a gente vai fazer com que aquele ar-condicionado, ele poderia, por exemplo, ter um sensor externo na minha casa, medindo a temperatura local, e ele me propor, olha, Thelma, eu estou vendo que hoje à noite vai esfriar, e eu vou mudar aqui o ar-condicionado, porque eu sei que daqui a pouco você vai sair e para você não pegar resfriado. Então, não é simplesmente eu fazer uma tarefa que eu fazia antes. É eu começar a ter respostas ou ter interação do ar-condicionado comigo. Aquela coisa ganha vida, né? E aí eu começo a integrar outras informações e as coisas se falam entre si, independente dos humanos sempre estarem no meio interagindo. Então, o ar-condicionado falando com outro sensor que está medindo a temperatura e fazendo todas essas possíveis transições, né? De que pode acontecer novos modelos de negócios, novas oportunidades. E eu não sei qual a sua maturidade ou seu conhecimento com a IoT, para quem não acredita que as coisas vão ter vida e que a gente vai poder se relacionar com ela como sendo outros seres, né? Pensa o seguinte, a gente, quando é bebê, a gente também não fala, a gente não tem a nossa linguagem desenvolvida. E mesmo assim a gente se comunica com outros humanos. E como que a gente se comunica com outros humanos? Porque a gente chora quando a gente tem algo errado no nosso corpo, porque eu tenho uma variação de temperatura. Então, a temperatura, eu choro quando eu faço xixi porque eu estou úmida. Então, sensor de temperatura, umidade, quando alguém começa a me balançar e eu não gosto, eu reclamo porque tem uma trepidação. Então, sensor de umidade, temperatura, trepidação, de localização, de compressão, uma série de sensores são possíveis a gente atrelar a essas coisas. Então, quebrando a barreira desse processo de digitalização para transformação digital, a automação simplesmente da gente acessar outras coisas remotamente, ela não é necessária o IoT, tá? O IoT, no seu conceito, ele envolveria, sim, a comunicação, trazendo outras informações que antes eu não tinha, conectando aquela coisa,
tá bom? Tá fazendo sentido isso para vocês? A gente vai... Vamos citar alguns números da indústria para vocês entenderem o tamanho dessas oportunidades. Então, vamos falar aí onde estão essas oportunidades, né? Essas oportunidades estão para todas as pessoas, para todos os segmentos. Infelizmente, não tem como fugir, tá? O IoT vai afetar todas as indústrias e todas as pessoas. E transformar mercados, tá? A grande dica que eu posso dar para vocês, que vale milhões, é vocês simplesmente enxergarem que essas coisas, eles são os novos consumidores. Então, você que pensa em empreender, e você pensa, você pensa num público de 200 milhões de pessoas, esquece, não vão ser 200 milhões de pessoas, porque essas coisas são os novos consumidores. Essa vida que a gente está dando a eles, eles vão permitir consumir, né? E quem acha que isso é muito futurista, eu só quero te alertar que o seu carro já paga o seu pedágio e sua gasolina, tá bem? E que mais que ele pode pagar, né? Então, a diferenciação aí da gente começar realmente a mudar mercados, a trazer transformação, é a gente visar. Como é que eu tô de tempo? Eu tenho 5 minutos só, isso, né? Né? Vamos lá, então. Eu tô pulando alguns slides. E aí, o que acontece? Já foi até colocado aí no chat do YouTube. Poxa, Thelma tá falando de transformação digital, ela não vai vir falar de data driving, porque, no fundo, muita gente acha que a grande questão é a inteligência artificial, e realmente é a inteligência artificial que vai permitir as novas aplicações, os novos serviços. Só que a gente tem que entender, da mesma forma que eu falei da internet, que não existe inteligência artificial sem dados. Então, a importância da gente coletar dados, ela é essencial. E o IoT, eu não falei, mas para quem não sabe, o IoT não é uma tecnologia, o IoT é um conceito, e para mim, Thelma, IoT é um negócio, tá? Da mesma forma, quando a gente fala de outras tecnologias, por exemplo, o Digital Twin. O que é o Digital Twin? Digital Twin é simplesmente um conceito. Você usa simplesmente algoritmos específicos de redes neurais para fazer uma plataforma. Não existe o que é o Digital Twin. Então, assim, tá aí para a gente desenvolver, são apenas conceitos. E a grande questão das empresas, da transformação digital, da gente trazer aqueles 3 pilares, pessoas, processos e tecnologia, é simplesmente a gente ter uma organização focada e orientada a dados, né? Data driving. Então, eu começo a tomar uma decisão baseada em dados, tá? Porque eu começo a sair da intuição e ser mais precisa. Essa semana eu trabalhei num projeto que simplesmente a indústria ela queria começar a conectar um hidrômetro para ter uma precisão maior e evitar falhas naquele hidrômetro. Porque o que está acontecendo naquela indústria? Ela acaba, pela uma estimativa de experiência do colaborador que trabalha lá, dá X meses, a cada 6 meses, ela simplesmente para trocar peças daquele hidrômetro, porque o tempo estimado de funcionamento dele é 6 meses. Mas ela não faz isso com precisão. E o que acontece? Muitos hidrômetros param sem dar os 6 meses, e a partir do momento que ela coleta dado, ela vai ter a exata hora de funcionamento daquele equipamento, ela vai poder controlar melhor o equipamento. Então, se ela sabe que não vai usar, ela vai conseguir ter acesso para desligar, para ligar, e ela vai ter as horas exatas trabalhadas daquele equipamento para fazer uma manutenção preventiva, preditiva, baseada em dados. Ou seja, não mais na estimativa, no que a gente acha ou no que pode ser. E assim ela vai evitar problemas que ela tem hoje, de ter paradas ou de não aproveitar todo um recurso de equipamento que ela simplesmente teve que trocar antes com medo de parar. Faz sentido isso para vocês?
Então, assim, só para a gente finalizar, eu não sei, o pessoal vai ter acesso a esses materiais aqui, mas aqui tem uma etapa da jornada de data driving, tá? Eu não sei como é que vocês fazem para ter acesso, tira um print screen aí que eu vou pular, mas é uma orientação, tá? Que vocês podem aplicar nas organizações que vocês estão atuando. Mas vamos falar um pouco sobre alguns cenários do Brasil, principalmente relacionado à indústria, que eu vi que é o foco da formação de vocês aqui no Instituto. Pra vocês terem uma ideia, tá? A gente tem apenas 1,6% das empresas que estão nesse formato de indústria 4.0, ou seja, que estão nesse conceito trabalhando uma transformação digital, tá? A gente tem apenas 5% das empresas brasileiras que se consideram muito preparadas para lidar com a indústria 4.0. Então, vocês são profissionais de ouro, são os profissionais desejados do mercado, porque vocês que são os responsáveis para mudar esse cenário. É trazendo todo esse conhecimento que vocês estão tendo nas grades curriculares da profissão que você escolheu, como também participando desse tipo de ação, que eu sei quanto Varela trabalhou para organizar isso para vocês, a Flávia, com muita antecedência, escolhendo a dedo os profissionais que iam falar com vocês, justamente para que vocês tenham o poder de prepararem as empresas para a transformação digital. Porque a gente tem aí 95% de empresas precisando de mais confiança para poder adotar as tecnologias como IoT, Big Data, inteligência artificial, digital twin, organização focada em data driving, realidade aumentada, realidade virtual, e assim, diversas outras tecnologias que fazem parte do ecossistema. E as empresas que já adotam conseguem ter uma economia muito presente, né? Um resultado de eficiência e tem muitas conquistas que são subjetivas quando a gente trabalha uma transformação digital, novas tecnologias, mesmo a digitalização, pessoal. Não quis dizer que a digitalização é errada. Tem que começar por lá e vai ter resultado. Eu só quis trazer a ciência para vocês não se empolgarem que uma simples automação você está trabalhando ou vivendo a indústria 4.0, né? Mas é necessário, tem resultados, tem que começar assim. Mas os resultados que podem ser calculados, tá? A gente está considerando 73 bilhões, tá? De redução de custos industriais por ano no Brasil. Então, é um número bem considerável, tá? Eu estou acelerando aqui, tá? Aqui eu só queria dizer o seguinte, a grande oportunidade, tá? Quando a gente fala do IoT, a gente fala, né, dos 50 bilhões de coisas conectadas até 2025, ele está aqui, ó, no que eu chamo de internet das pequenas coisas, que são a internet não é a internet assim, do carro autônomo, não é isso, né? Só a gente ver, vamos comparar quantas TVs eu tenho em casa e quantas portas eu tenho na minha casa, quantas lâmpadas eu tenho na minha casa. Então eu vou conectar mais lâmpadas ou mais TV. Então, quando a gente fala das oportunidades massivas, elas estão na internet das pequenas coisas, tá? Que eu vou deixar, como o Zé vai falar daqui a pouco, vocês acompanham lá, tá? A apresentação dele. E aqui eu ia trazer números de referência, só vou trazer assim, a questão de veículos, tá? Motos, carros, caminhões. A gente não chegou nem a 6% de carro rastreado, tá? Então, quando a gente fala de cabeça de gado,
A gente está falando de 218 milhões. Cada cabeça dessa poderia ser conectada. E existe uma diferença do que eles usam hoje, que é uma identificação com aquele brinco para um gado realmente conectado, tá? Existe diferença nisso, porque eu começo a trabalhar outros tipos de informações que eu não tinha, né? E chegamos agora, para não atrasar a programação, a última pauta, que eu acho que é você que decide, que é a questão de perguntas e respostas. Pode fazer uma pergunta? Todas, Varela, sempre. Bom, primeiro, eu só tenho que agradecer, né, Thelma? Para quem não conhece, eu já assisti palestras até uma de 2 horas de duração, com uma média de 200 e poucas pessoas, e essa, você me lembra muito a minha aula, quem é meu aluno vai saber disso, e como é remoto e eles não estão com a câmera aberta, eu estou interagindo com eles direto, eles nem percebem, mas estão participando direto, e eu sei que você sentiu muito esse drama, porque a nossa ferramenta está ao contrário. Mas primeiro, valeu, obrigado, eu vou fazer uma pergunta. Você é uma sumidade, hein? Não sou seu amigo, hein? Você é uma sumidade. Como é que você sabe tudo isso? Me dá uma ideia. Eu sou aluno agora, estou perguntando como aluno. Como é que eu aprendo tudo isso? Na escola não dá, não tem. A gente não tem tanta gente com esse tipo de conhecimento. Como é que você aprendeu isso? Aí eu queria saber desse negócio do Dudu sobre a IoT. Eu aprendi isso justamente com vocês, né? Justamente pela essa relação de buscar pessoas diferentes, de áreas diferentes, para poder agregar no conhecimento. É muito difícil a gente acompanhar e ser especialistas em todas essas tecnologias. Eu acho que tem até uma curiosidade que eu não sei se o pessoal reparou quando foi apresentado o meu currículo, mas se vocês não sabem, eu não tenho formação na área técnica, eu sou administradora. Então, o meu foco, ou minha principal especialidade é relacionamento. E eu estou inserida nessa indústria 4.0, na revolução 4.0, usando a minha capacidade, sem me restringir. Então, para quem não é da área técnica e falar isso está longe de mim ou isso não é para mim, fica como exemplo, que eu também não sou da área técnica. Então, é muito complicado a gente acompanhar e saber de todas as tecnologias, não tem como. Até porque até quem se forma hoje, seja em IoT, ou quem se formou há 5 anos atrás como engenheiro de telecom, não conhecia essas novas redes, porque não tinha operacional novas redes no Brasil há 5 anos atrás. E quem se forma em IoT, ele em 2017, digamos que ele era um esperma, hoje ele fecundou. Então, ele ainda não nasceu. A gente ainda está absorvendo. Até para ter uma definição concreta, o que é o IoT? Até onde vai? Né? Então, é por isso que eu formei a comunidade do Tudo sobre IoT, onde eu reúno pessoas especialistas que queiram passar de uma forma mais tranquila essas avassaladoras tecnologias, se relacionando com outras pessoas do setor e trocando experiência. Então, esse é o objetivo, né? Da gente se juntar, se unir, poder co-criar e também facilitar a questão de sinergias de negócio. Não dá para fazer tudo. Quando você pensa como você vai operar uma empresa, fala assim, não, mas o sistema, eu tenho que fazer tudo proprietário, eu tenho que isso, aquilo. Até bancos que eram contra a questão, não, tem que ser tudo dentro de casa, até mesmo eles já estão cedendo a nuvem, porque não tem como a gente ser especialista, e o Jeff Bezos diz isso, né? A vida é muito curta para a gente não depender dos outros. Então, a gente tem que estabelecer relações de confiança e reconhecer que a gente não sabe tudo e contar com os outros e, da mesma forma, também se comprometer e ensinar o que a gente sabe. Porque, às vezes, a gente sabe coisas que fala assim, mas isso é muito idiota, ninguém quer saber. E, pelo contrário,
Com certeza tem coisas que você sabe e que ninguém sabe, ou que tem gente que ainda não sabe, que você deve comentar. Se a gente entrar aqui na parte técnica, coisas muito simples de automação, vocês vão me dar um baile, né? Então, eu conto com vocês, estudantes, para fazer isso. O que vocês sabem, procurem registrar, procurem pôr na internet, né? Procurem compartilhar. É importante, porque da mesma forma que você está vendo pessoas que estão te inspirando, você também tem o mesmo poder de inspirar outras pessoas. E eu quero também deixar o pessoal convidado a visitar, né, o Tudo sobre a IoT. A gente tá aqui os contatos, né? Visita nosso blog, tem muito conteúdo que pode ajudar no trabalho de vocês. A gente está em todas as redes sociais. Então, esse caso da indústria, da Mercedes, que eu citei, tem 2 horas detalhando como é que funcionou esse processo. A gente tem WhatsApp, e-mail, tem bastante coisa. E o que acontece? O que eu sinto, né, como pessoal que está buscando o mercado de trabalho? Ontem mesmo a gente teve Master Things, que a gente estava falando sobre um projeto de Digital Twin, que foi um projeto que, inclusive, está com fomento de governo da FINEP, e que a pessoa que está liderando a implantação desse projeto está com uma grande dificuldade, que é a mesma forma que um diretor de uma grande operadora me ligou e falou a mesma coisa. Thelma, eu estou precisando de gente que tenha uma visão 360. O engenheiro, ele está limitado àquilo que ele conhece do hardware, e o TI tá naquela programação que ele conhece. E ninguém consegue ter uma visão 360 graus dessas etapas que passam para o IoT, que é um hardware conectado, muitas vezes conectividade que as pessoas não conhecem, que são novas. A parte de plataformas, a gente vê isso em dashboard, e a parte de aplicação. Né? Aqui a aplicação pode ser disparar um e-mail automático, disparar um alerta, ou pode ser até aplicações mais complexas. Mas se eu sou um especialista aqui da parte de hardware, ou se eu sou um especialista de conectividade, ou se eu sou um especialista em TI, para que eu não faça besteira de demandar para o cara... não, mas eu preciso... para a gente transformar a empresa e resolver a aplicação, eu preciso de um dado X ou Y. Mas não conhece a realidade do hardware? Será que é possível esse dado X ou Y? Que dado que é possível? Como é que funciona esses dados que são coletados do IoT? Existe uma especificação aqui que só o cara da inteligência embarcada está conhecendo. Existe outra restrição aqui da banda, da velocidade, da cobertura, da conectividade, que só o engenheiro ou o técnico de telecom conhece. Então, a cada vez mais, para que a gente tenha organizações funcionando de forma integrada, e quando eu falo integrada e eu falo de pessoas, considera-se fornecedores para você poder contratar melhor, considera cliente para você se comunicar melhor, entregar melhores serviços, ou seus colaboradores com quem você vai falar para desenvolver um projeto, você tem que ter uma visão 360 graus. Senão as coisas não acontecem. Então, na minha visão, essa está sendo a maior barreira. É por isso que a gente vai lançar na semana que vem, no dia 13, o curso Experiência IoT, que eu acredito que aprender na prática, não só eu acredito, né? Os estudos indicam que aprender na prática você incorpora muito mais rápido a experiência. E, gente, é um curso que vai ter 10 horas de duração. Em 10 horas você viver essas 4 etapas, tá? Então, pessoal, independente da sua especialidade, estude tecnologias, mesmo que você fale, essa tecnologia não tem nada a ver com a minha área de trabalho, porque cedo ou tarde essa tecnologia vai cruzar com a sua atividade de trabalho, e se você tiver visão, ou pelo menos saber um macro daquilo, você vai se destacar. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Perguntas, Flávia? Gabriel? Acho que Gabriel tem uma lista de perguntas para você aí, Thelma. Temos uma lista. Só queria parabenizá-la pela sua apresentação, pelo seu trabalho, né? Como o professor Varela falou, como faz para saber tudo isso, né? Não, Flávia, imagina, eu com esses experts do grupo. No meu grupo, vocês estão conhecendo algumas pessoas. Umas que vocês já conhecem, que é o Varela. Outra que é o Rovai, que eu não preciso falar nada, porque ele está levando o nome do Brasil como referência internacional
dando curso de TinyML, que antes então só existia em hardware, e o Brasil foi o segundo país a ter esse curso. Aí vocês vão conhecer o Zé, que tem uma didática de ensinar que, nossa, sem comentários. E o Júlio, que participa em diversos projetos com diversos players. Você não acredita também essas oportunidades. É até interessante vocês assistirem a do Júlio, porque você vai ver que, como esse mesmo equipamento, né, como esse mesmo IoT, com os mesmos sensores, podem servir em diversos mercados. O que muda? O que muda de um sensor de aceleração para a telemetria de um carro versus para um sensor de acelerômetro para um outro motor industrial? Ou para um... Então, é interessante essas visões. Eu aprendo muito com esse grupo e agradeço. Eu sei que vocês tiveram muita gente técnica, eu vim para uma linha mais comercial, né, para uma linha mais conceitual. Essa foi a ideia. Eu estou com um projeto de uma palestra de um veículo, eu quero falar contigo depois, vamos ficar milionário. É sério. Vamos. Eu te devo uma palestra, tá? Tá, você me deve, porque você fez o mestrado, e você sabe que eu quero que você faça um resumo desse mestrado para a gente, né? Não é mais mestrado, já é o doutorado, mas eu posso te falar logo. Tá. Mas eu acabei de escrever um livro, menina, sobre ecossistema de Big Data. Uau! Aí eu quero te convidar publicamente para a gente escrever um livro sobre a IoT, o ecossistema de IoT. Vamos? Vamos. E você falou de carro. Pessoal, já é realidade no Brasil carros autônomos e carro sem motor, e carro semi-autônomo. Semi-autônomo, pessoal, tem um vídeo no nosso canal que vocês vão pirar, que é você dirigir um caminhão com controle remoto. Então, a gente volta a ser criança, né? Uhum. Claro que no Brasil, esse tipo de veículo, eles são usados em ambientes controlados, né? Uhum. Então, são mineradoras ou grandes construções, não está na rua em regiões metropolitanas, tá? Mas já é uma realidade. E se você acha que é impossível esses carros autônomos normais funcionar no Brasil, a gente também tem uma palestra que a gente mostra as tecnologias que vão fazer os carros autônomos e as possibilidades de novos serviços para carros, né? Porque muita gente pensa na questão da interatividade do carro, mas é muito mais que isso, tá? Eu vou poder, por exemplo, receber um dinheiro da Flávia, que eu sei que ela pisa no acelerador, para passar na minha frente. Quer dizer, eu não, meu carro, né? Tudo de forma transparente, porque a gente já tem tecnologias para isso, e até controlar ou interagir, se comunicar com o farol. Se comunicar com o farol para abrir mais rápido para uma ambulância. É muita loucura esse novo mundo que nos espera. Muito bom. As perguntas tem mais? Eu já fiz a minha. Sim, temos sim. Eu separei algumas perguntas. Algumas a Thelma ela acabou respondendo, mas se eu fizer a pergunta repetida, você me avisa, tá? Pergunta do Felipe Braco. No momento que ligamos o ar-condicionado por voz, você considera como uma transformação digital? Não, porque eu estava fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, só que de forma diferente. Se a gente for ver aqui, ó, eu até, antes de você, aqui, acho que tá isso aqui. Aqui, ó, AI, assistente de voz, isso é previsibilidade ainda com a internet feita como é hoje, é automação. O AI é só uma nova forma de entrega, é uma nova modalidade de automação, mas a automação não é a transformação digital. A transformação poderia ser se o ar-condicionado falasse comigo, ou seja, uma coisa que nunca existiu essa possibilidade. Entendi. Respondida a pergunta? Respondida, mais que respondida. Foi uma ótima explicação mesmo. Outra do Felipe Braco. Quais as tecnologias desenvolvidas para atualizar a comunicação entre público e fornecedor de serviços? A tecnologia
é a internet. Quando a gente fala serviço, vai depender do serviço, né? Eu não sei se quer especificar, mas assim, a grande questão que vai integrar todo mundo é a internet, né? É a gente estar na mesma rede. A rede que a gente vai acessar informações é a nuvem e a internet, onde a gente vai capturar e acessar. Respondido? Perfeito. Seria a integração, né, então? A pergunta, a integração não, que vai... Não, eu só estou complementando, às vezes, sana, né, a pergunta. Mas perfeito. Temos também uma pergunta da Giovana Turano. Como faço... não, eu acho que essa você já respondeu, né? Como faço para participar da comunidade Tudo sobre IoT sendo aluno? A comunidade Tudo sobre IoT, ela é aberta, né, para qualquer pessoa. A gente tem alguns tipos de serviço, tem que entender o que é mais adequado para você nesse momento, né? As discussões específicas que a gente tem no Master Things, elas são um pouco mais avançadas, porque é para quem já está em campo, né? Mas a gente tem, visita nosso blog, você vai ver alguns caminhos aí. Eu deixei aqui também no chat, para vocês visitarem e conhecerem mais sobre a gente, os novos serviços, e agradeço antecipadamente, Giovana, o interesse. Perfeito. Você mandou link no chat do YouTube? Mandei. É que eu acho que os links, eles não são enviados. É tá. Um sistema do próprio YouTube mesmo. Tá. Se quiser mandar por aqui... manda por aqui RNP, mensagem isso. e ele põe lá no... Acho que dá para você pôr, não dá, Gabriel? É tudo Mesmo sobre que depois. AT.com. É fácil, tudo sobre AT. Deixo aqui, eu mando para o professor Manisoba que ele manda. Posso dar um presente para o pessoal? Quem está aqui, tá? E fizer Melhor não faça isso. MW não, já falei que não. Tá bom, vamos lá. Nossa, que professor Varela. Vamos lá, próxima pergunta. Amanda Elisiário. Uma empresa hoje, para se transformar, precisa de uma cultura de data-driven decision e como isso facilita a adoção de novas tecnologias. Como você vê isso ser ensinado já nas universidades? O data-driven, da mesma forma que a transformação digital, ele faz parte dessa estruturação estratégica dentro da companhia, né? A necessidade da gente trabalhar com data-driven é justamente a gente ter mais assertividade nas nossas decisões, trabalhando com mais dados e dados mais precisos. Então, a área acadêmica, por ter envolvimento do MEC, para garantir que, independente do estado, todo mundo tem os mesmos acessos, ele não consegue ser tão rápido, digamos assim, para atualizar as grades curriculares, né? Então, infelizmente, como eu não sou da academia, não sei precisar como que isso vai chegar para vocês, né? Como é que tá, não acompanho tão de perto, mas eu vejo que, assim, como Varela, e eu tenho acesso a outros profissionais que estão liderando grandes como o Dr. João Pérez, o Lorival Moreira, eles fazem o possível e o impossível para integrar esse tipo de estratégia dentro da grade curricular, né? Enquanto, ou como às vezes fica mais demorado, é o que Varela fez. Faz uma semana para uma atualização de informações para receber. Porque, por exemplo, o próprio Data Driving é uma coisa nova, né? Tem uma pessoa do nosso grupo que trabalha num banco digital e ele é engenheiro de dados, né? E a gente tinha uma reunião na segunda-feira e foi cancelada, nós conversamos ontem. Ele falou, olha,
E a empresa é uma empresa que nasceu de transformação digital e ela é 100% focada em data drive. O que acontece? Simplesmente um dos processos da empresa de análise de dados parou, a empresa toda fica confusa e para, porque ninguém faz nada, assim, se tornou-se dependente desse processamento de dados. Então, isso é uma outra preocupação, e aqui a gente não está falando, só estamos falando das coisas boas, não estamos falando do que aperta o calo, mas foi um problema, mesmo que aquilo não interferisse necessariamente da empresa parar, ficar sem as pessoas se comunicarem com ela ou sem serviço. Não foi isso, mas é que todas as outras áreas dependem desse processamento que acontece no Data Driving para poder fazer suas tarefas. E se esse processamento parou, elas sentem uma dificuldade, né? Então, eu deixei aqui o slide de Data Driving para vocês lerem aí essas etapas de como é que funciona e como a gente vai encorajando para chegar nesse nível, né, de uma modelagem prescritiva, que esse é o objetivo. Perfeito. Posso só fazer um comentário? Pode. Interromper um pouquinho o Gabriel. No chat do YouTube, o pessoal está fazendo até hashtag aqui, manda presente. E o professor Varela não deixou. Não. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Assunto encerrado, Flávia. Bora. Pessoal, eu tentei, vocês viram, né? Fala aí, vai. Fala o que é o presente. Depois a gente se vira em correr atrás e buscar. Não era nenhuma ação que vocês vão ter que fazer, tá? Eu ia falar para o pessoal tirar uma tela aí do YouTube de que vocês estão vendo a gente, e é interessante que essa tela para a gente ver se... É justo, tá vendo, Flávia? Faz o @tudosobreIoT, pode publicar numa rede social, garanta que exista a nossa marcação, que eu ou ajuda a minha equipe, vamos entrar em contato com vocês, inbox, e entregar para vocês a nossa conferência IoT 2021, 100% gratuita. Já posso fazer? Já vou pegar meu celular aqui. Me livrou de uma encrenca até. Não ia te comprometer. Mas vamos a BMW lá. Depois você manda. Brincadeira. Tem uma pessoa na sala aí que daqui a pouco ela vai começar a ficar assim, nervoso, né, Zé? Posso falar? É bom que vocês conheçam o Zé, porque o Zé o Zé e mais 2 profissionais que vamos dar esse curso que eu falei que em 10 horas vocês vão poder viver uma experiência IoT. Então, ele, como eu, vai ser um dos professores que ministram o curso. Então, fica a dica só para vocês entenderem que delícia que é aprender com o Zé. Se não tiver mais... Pra gente não ainda tem algumas perguntinhas. E ela acho que tem 500 perguntas para ela. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntinhas. Eu não sei se ela já respondeu alguma, se ela já respondeu tem menos. Aqui, ó. Lucas Bertalha, até que ponto as tecnologias de transformação digital não infringem a individualidade ou privacidade das pessoas? Essa você já respondeu, né? Então, tá. Perfeito. Giovana Turano, como você falou sobre a IoT, onde, na sua opinião, estão as maiores oportunidades em hardware ou software? E acerca de que você falou de pilares, como a IoT pode gerar ganhos ambientais e sociais? Tá, vamos lá. Hoje, a realidade hoje de mercado, tá, é que está faltando mais especialistas para a parte de hardware, que saibam desenvolver inteligência embarcada, que saibam trabalhar com firmware focado a gente apelida de FODA, que é Firmware Over the Air, tá? FODA. Só esclarecendo que às vezes a palavra no português tem gente que confunde. Mas é o que mais falta recursos hoje, seria pessoas para tecnologia embarcada. Isso pode mudar, né?
Porque o que acontece? Justamente, eu acho, Gabriel, como eu falei, né? Muita gente pensa que a grande revolução é a parte de dados. Então, é mais fácil a gente ver gente buscando aprender sobre os algoritmos da inteligência artificial do que na parte do hardware. Só que, gente, a gente tem que entender que o mundo digital, ele só é digital. Ele é digital porque ele está transparecendo alguma outra coisa existente que é física, né? Mesmo a nuvem. A gente fala assim, a nuvem, eu acesso tudo pela nuvem. Gente, a nuvem é uma facilidade de acesso, mas por trás tem computadores que estão processando o seu dado, né? Não é simplesmente só no ar. E lembrando que sempre, né, essa questão de a gente entender e se conectar com todo o ecossistema, porque realmente o mundo vai mudar. A gente já vê, por exemplo, na China, a gente está vendo que esse momento hoje que a gente vive é onde o consumidor ganhou poder, né? Então, as organizações, elas não fazem mais produtos pensando somente nela, como que ela pode produzir e quanto ela pode ganhar. Hoje já existe uma realidade das empresas fazerem produtos pensando no consumidor, né? O consumidor tem a palavra. E esse processo de compra e venda também vai mudar. Então, hoje, na China, por exemplo, se eu pego e compartilho uma propaganda numa rede social, por exemplo, de um leite, e todo mundo que, através do que eu compartilhei, for comprar um leite, essas pessoas que comprarem pelo meu link, automaticamente a indústria já me paga uma comissão. Então, tem muita coisa para mudar, que pode acontecer, né? Nessa forma que a entrada do IoT, das tecnologias relacionadas, vai proporcionar novas formas da gente viver, se relacionar. Eu ainda nem vou afirmar para vocês todas as formas do que é ou como não é, né? Mas a gente já teve também na Apple uma ação que a Apple fez nos Estados Unidos, ela fez uma propaganda da nova câmera, do iPhone X, Y, que era super, e para o pessoal pôr foto de internet, pôr foto e fazer as marcações falando que foi tirada daquele celular. E não dava resultado. Só começou a trazer resultado quando eles fizeram um negócio do tipo assim, não, já que é uma foto sua, de pessoa física, divulgou no site da Apple, a Apple começou a pagar royalties para essas pessoas. E aí explodiu, né, a política de usuários engajados nessa campanha. Então, a gente como consumidor tem muito poder e influência para mudar o mundo e as formas de como a gente quer que as empresas entreguem produtos e serviços para nós. Então, vamos escolher mais uma pergunta, por conta do tempo. Tem duas que são um pouco capciosas, eu achei interessantes, mas vamos tentar escolher uma aqui só. Então, quais as barreiras sociais, essa é do Rafael Paziani, quais as barreiras sociais instauradas que impedem as transformações tecnológicas ao atingir uma etapa tão avançada que é o desenvolvimento em escala inteligente, aproximando-se de correntes neurais? Passa, Thelma. Passa para os universitários. Pode passar. Perguntinha difícil. Ninguém falou que caia na prova? Você está com o microfone desligado. Eu acho que é bem colocada, Varela, porque a resposta que eu daria para isso é a realidade da questão cultural. A questão cultural que a gente acabou não falando na apresentação, mas é a grande barreira, né? As pessoas ainda têm muito medo de arriscar, de fazer diferente como faziam, e aí é por isso que os jovens estão tendo tanto destaque, né? Porque eles não têm tanto medo.
E, assim, o medo não é um problema, um erro, é simplesmente fases da vida que cada um já passou, tem sua bagagem e fica um pouco reticente. Mas a questão cultural, a gente vê que essas barreiras sociais, ela não é só social, né? Ela tem já dentro das organizações. Então, a empresa vai e constrói uma área de inovação e separa meia dúzia de colaboradores e deixa todo o resto da operação sem saber o que acontece. E então é a questão cultural, né? Eu vejo, por isso que está se evoluindo tanto, mais rápido do que a academia consegue colocar, né? E não é por falta de vontade, né? A gente discutiu também esse mês, por exemplo, sobre internet das coisas e educação. Não é, como é muito avassaladora ou são muitas oportunidades, tem que se pensar consciente. O que eu acredito que, na verdade, não é nem... Eu acabei acreditando pelos conhecimentos que o Dr. João Pérez me passou, a gente precisa meio que de uma política que seja internacional, de até onde a gente vai, e o que é possível, e esses acessos, né? Porque a gente está falando de chegar num nível, né? Aquelas 6 etapas que eu não coloquei o slide, que era para vocês anotarem, da gente passar da automação para a autonomia e a máquina poder tomar decisão. Então, isso é possível. Até onde a gente vai poder chegar e como a gente vai conscientizar para que a gente possa fazer esses desenvolvimentos com segurança. Então, eu acho que as coisas estão acontecendo, tá? Aos poucos estão acontecendo. A própria criação da NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi muito sincera de convidar e colocar consultas públicas para que as pessoas pudessem opinar de como ela poderia fazer esse trabalho. Porque ela tem que analisar a questão de privacidade, mas ela não conhece a realidade de cada empresa. E a gente tem empresa de todos os tamanhos, de vários segmentos. Como a gente chega num denominador comum que seja bom para todos, tá? Mas eu vejo, a gente tem também, por exemplo, no nosso grupo, o professor Fernando César, que ele fez a primeira escola municipal com robótica na grade curricular. Então, assim, depende também das ações humanas, como o Varela, de fazer essa semana acontecer, junto com a Flávia, que falou, não, eu vou estar contigo e te ajudar, e falar com centenas de pessoas para selecionar um grupo e estar aqui. Então, assim, não foi uma obrigação, eles foram atrás porque eles se consideram comprometidos em fazer essa questão social. E aí, eu convido você também, Rafael, a fazer a sua parte. Que tipo de ação social você pode fazer para a gente chegar nessa escala das redes neurais? Deixa eu só falar uma coisa que a semana é gigante. Eu e a Flávia só cuidamos de 2 tardes, graças a Deus. E já foi, né, Gabriel? Foi uma luta. Nossa. Nós e os alunos, né? A gente conta com a participação de 3 alunos que são... Só pra você ter uma ideia, que dão show aqui. O professor Dr. Alexandre está em toda a estrutura para fazer comunicação, segurança. Tem um grupo gigantesco trabalhando. A gente nós procuramos 8 palestrantes, 9. Nós estamos dando o nosso rosto aqui. Eu sou contratado, eu sou ator contratado. Brincadeira. Mas você falou uma coisa importante. Como é importante os professores saírem um pouco eu costumo brincar, né, da mesa do professor e interagir internamente na sala e externamente, não só no corredor e na sala do café. Posso tomar pancada pra caramba depois disso, tá, Gabriel? Mas como é importante o professor buscar aprendizado, novas tecnologias, e ao buscar as feiras, eu adoro feira, né? Feira, conhecer pessoas, fazer network, e como isso é fundamental. É através de network que a gente fica conhecido, é através de network que a gente consegue pedir uma colocação, um emprego para a gente ou para quem a gente precisa.
É network. A Thelma, ela é fantástica porque ela faz o quê? Ela conecta pessoas com pessoas, coisas com coisas. E ela usa tecnologia, né? Acho que a gente precisa terminar, hein, gente? Daqui a pouco a gente está estourando o prazo aí do nosso amigo aqui, vai entrar daqui a pouco. Vamos lá, gente, vocês deixarem aqui meu prazo estourar para perder o Zé, deixa o Zé entrar. Quero agradecer e falar, pessoal, a gente só iniciou uma relação, né? Estou com vocês já têm agora como seguir, quem está no YouTube segue nosso canal e acompanha, que tem muita base que a gente faz para poder ajudar, levando conhecimento de forma gratuita. Thelma, Deus te pague, porque eu mesmo não tenho como, né? Um abraço e eu vou pagar a palestra, tá? Tá gravado, né, Flávia? Tá gravado no YouTube, isso aí, tá bom. Obrigada, Thelma. Muito obrigado. Foi uma verdadeira aula aqui, né? Pena que o tempo é curtinho e a gente tem que seguir para outros palestrantes, mas obrigada mesmo, de coração, tá? Tchau, tchau. E vou marcar lá, hein? Também quero presente. Tá bom. Foi uma ótima aula, foi verdadeiramente uma aula. Muito obrigado, Thelma. Tchau, tchau.